Buenas! E aí, pessoal, beleza? No vídeo passado que a gente fez, eu vou deixar ele linkado aqui no card. A gente deu uma atualizada, né, sobre o que a gente tá fazendo aí da nossa vida. E a gente deixou em aberto pro pessoal nos fazerem perguntas, curiosidades que tenham sobre o projeto, sobre a gente, enfim. E nesse vídeo de hoje, a gente vai começar a responder essas perguntas. Certo, Michael? Certíssimo. Primeira pergunta do Wagner Sansão. Seria interessante passar pelo sertão nordestino? Quase nenhum viajante passou por lá. Só litoral. Seria uma boa ideia, em um lugar diferente. Abraços. Acho que a maioria dos lugares é interessante passar. Sim. A gente ainda não sabe se a gente vai ou não passar, mas com certeza deve ser interessante sim. A região do Nordeste aí certamente está na lista, né? E assim, a questão dos pontos não tão que muitos viajantes não passam. A nossa ideia é passar sim por lugares que não são tão conhecidos. A gente vai passar também por pontos turísticos, mas bastante procura a gente vai ter em lugares que não são tão conhecidos assim das pessoas. Pergunta número 2. Vamos passear de Kombi. Um abraço para vocês. A gente conheceu eles lá no Encontro em Bom Princípio. Buenas! Queríamos saber, além de arrumar o motor, pretendem mudar alguma coisa na Xenia? Sim. Sim, além do motor a gente tem que mexer na lata dela, que tem várias partes já com uns podrezinhos aparecendo. Inclusive a batida. Inclusive a batida que a gente sofreu lá em Bariloche. E a gente vai também, talvez, dar uma remanejada nos móveis. A gente vai repensar algumas coisas nos móveis internos. Possibilidade também de abrir ali para a gente poder passar do salão até a cabine ali na frente. Até porque, quando a gente pegou aquela neve lá, o caninho que trazia a água para a torneira, ele abriu e toda aquela água vazou dentro da Kombi, né? Uhum. Então a gente vai tirar aí do baú para frente todos esses móveis para ver como é que tá o piso dela embaixo. Para tirar o piso a gente tem que tirar todos os móveis. E aí nisso a gente vai ter que mexer tudo isso aí. Então sim, a gente pretende fazer algumas coisinhas aí, vamos ver. E tudo vai ser mostrado depois. Isso aí. Terceira pergunta é do Nós pelo Mundo, Salles e a Cris. Abraço para vocês também. O Projeto Brasil será no mesmo modelo do canal até agora ou terá novidades? Olha, a gente ainda não parou para analisar a fundo essa questão, né, de como é que vai ser. Mas, a princípio, segue o A princípio vai mesmo ser mais estilo, ou menos assim. o mesmo estilo, só que sempre pode mudar, mas não tem nada, ainda não tem nada em mente, exatamente. Pergunta número 4. Quem perguntou foi Rotina pelo Mundo. Olá, casal, tudo bem? Gostamos muito do canal de vocês. Acompanhamos e nos inspiramos em suas aventuras, que foram incríveis. Já que o projeto previsto será o Brasil, vocês poderiam falar quais pontos que pretendem conhecer. Um grande abraço. Grande abraço. Então, a gente tem aí uma lista, né, de vários lugares que a gente quer conhecer. Tipo, ficaria muito cansativo se a gente fosse sair listando tudo. Mas que nem o Michael falou antes, a gente tem vários lugares que são pontos turísticos conhecidos, que a gente quer conhecer, mas a gente quer conhecer aquele lado que não é tão turístico também, né? Isso. Então, a gente vai meio que jogar entre isso, E muitos desses pontos não tão conhecidos a gente também não conhece ainda, a gente nem sabe da existência. Conforme a gente vai andando, a gente vai buscando algumas coisas, de repente com as pessoas mais locais. Mais no interior, né? Isso. Fugir um pouquinho, porque o Michael, a gente tem aquela coisa de fugir um pouquinho da muvuca, né? Onde tem muita gente, grandes centros, a gente desvia. Grandes centros a gente evita. Claro que às vezes acaba sendo necessário, mas a ideia é evitar grandes centros. Não que a gente não vá, não sabemos ainda, mas não é exatamente a ideia que a gente tem. Então, resumindo, é jogar entre pontos turísticos que a gente quer conhecer e pontos que não são tão turísticos, mas que tem sua beleza também, né? Isso. Quinta pergunta, quem perguntou foi Destinos BR. Olá, meus amigos. Gostaria de perguntar se com toda experiência de viagens teve algo que vocês se arrependeram e fariam diferente? Olha, se arrepender, eu acredito que não. A gente não teve nada assim que a gente pudesse dizer assim, meu Deus, me arrependi de ter feito isso, não era para ter feito. Teve, lógico, algumas coisas que não foram tão boas assim que aconteceram, mas que serviram de experiências. Então, não dá pra dizer que a gente se arrependeu, mas o que não é tão bom a gente serve de experiência e certamente talvez a gente teria feito diferente se soubesse que tal coisa ia acontecer, mas em geral não dá pra dizer que a gente se arrependeu de nada. Assim. Próxima pergunta é da Michele Freitas. Ela pergunta: Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem. Tenho visto e revisto a playlist do Fim do Mundo porque dia 5 próximo irei para Ushuaia. Gostaria de uma dica. Qual a melhor forma de aproveitar o parque de Tierra del Fuego, em Ushuaia? Gostaria de passar o dia todo lá. Pensei em começar pela Sendeira Costeira, que pelo que vi começa na entrada do parque. Mas o que vocês aconselham? Olha, essa questão lá do Parque Nacional, a gente sabe que tem um punhado de coisa para conhecer lá, né? Tem trilhas menores. Um dia é pouco. E tem trilhas maiores. O que a gente poderia dizer, assim, de repente começa conhecendo as trilhas que são de menos distância, né? Isso. Todas aquelas ali, porque a gente conheceu quase todas elas, né? A gente fez as mais curtinhas, depois fez a mais longa também.
Na verdade, a entrada lá, acho que ela te dá direito a ficar 3 dias lá. Tu pode acampar Isso. 2 noites lá dentro, nos campings específicos, apropriados, né? E aí cada dia tu faz alguma coisa. Um dia, de fato, é meio pouco para ficar lá. Mas se só esse é esse o tempo disponível, aí tem que tentar, de repente, ir As mais nas próximas. principais trilhas, né? Tem que ver exatamente quais são as principais. Porque Teria que- todas elas têm a sua beleza, né? e aí tu ganha, quando chega lá, tu ganha um folderzinho e aí dá pra Mapinha. dar uma pesquisada lá exatamente qual delas que vai ser a melhor pra vocês. Eduardo Ribeiro perguntou: qual foi o pior dia de vocês na estrada e o melhor? Conta mais detalhes daquela cidade abandonada que vocês passaram. Pior dia não teve, assim. Pode ter algum dia que a gente não estava tão disposto, Tão talvez, mas... empolgado. Todo o trajeto. Tiveram dias que foram melhores e dias que não foram tão bons assim, né? Mas não teve um especial que tenha sido o pior dia. E o melhor dia. Tipo, eu gostei muito assim, falando da parte do melhor, eu gostei muito das experiências com neve, tanto do dia que foi a primeira neve que a gente viu caindo, aquilo foi uma coisa muito emocionante pra mim, eu gostei bastante. Andar com a Kombi na neve também teve um risco grande ali, na verdade, alguns chamaram a gente de inconsequente, mas eu gostei daquilo ali, pra mim foi um ponto positivo, que eu gostei daquilo, apesar do risco eu gostei, eu achei interessante, achei legal a Com aquilo experiência. ali a gente pôde ver o quão arriscado é e agora a gente tem noção, né? Mas assim, não dá pra dizer que foi melhor porque, sei lá. E eu diria assim, então, o pior dia dormido, que foi Porto Perce, justamente a cidade abandonada essa, que ele pediu pra gente comentar sobre, foi o dia que eu não dormi, assim, tipo... Não, o pior dia dormido foi o dia que a gente fez a trilha abaixo do Fitzroy. Que a gente passou frio durante a noite. Aquele dia a gente passou, porque a gente foi com a barraca, com as coisas, e a primeira noite a gente passou frio. A gente não dormiu à noite. No Porto Perce a gente não dormiu por causa dos barulhos e tudo mais, tudo mais. Muito sinistro. Mas aquela ali foi a pior dia que a gente não dormiu. Por causa do frio daí. Foi a única noite que a gente não dormiu por causa do frio. Todas as outras noites foram tranquilas. E Porto Perce é uma cidade na verdade, abandonada, eu queria dizer. E foi daquela questão do petróleo e tudo mais, e daí terminou em 2005, até 2005 era uma empresa petrolífera que ela montou toda uma base ali para as pessoas poderem morar lá. Ela fez uma cidadezinha na volta e as pessoas moravam lá, tudo bem estruturado. E aí as pessoas moravam lá e trabalhavam lá. E aí a empresa, por motivos sei lá quais, ela decidiu que não ia ter mais trabalho. E aí as pessoas simplesmente abandonaram as casas todas e foram embora. Isso em 2005, não faz tanto tempo assim. É recente. É recente. E aí ficou tudo lá. E por que eles falam que é fantasma? Porque tem muito vento. E o vento pega nos cantos da casa e assovia. Aí pega nos zincos, nos telhados, aquilo que fica batendo. Bate porta, bate janela. E aquilo é a noite inteira assim. Por isso que eles chamam de fantasma. Mas... A gente só ouviu barulhos, nada foi mais. Muito barulho que a gente ouviu. Muito, mas era muito barulho. Em consequência, daí a gente também não dormiu, Não né? dormiu. Mas aí mais um ponto que valeu a experiência, né? Com valeu certeza. a pena ter conhecido. O Leandro Carvalho pergunta: pessoal, vocês já pensaram em fazer uma playlist de dicas para quem vai sair e viajar para a América Latina? Olha, os últimos vídeos que a gente fez foram resumões das playlists do tempo que a gente estava viajando fora, né? Então, por exemplo, tem a playlist que tá o conteúdo completo e tem esse resumão de cada playlist, onde a gente vai dando várias dicas que tá bem resumido, né? Exatamente. Então, a gente poderia dizer aí que esses resumões já servem, né? Como dicas. Ali tem né? muitas dicas que a gente vai passando. Isso aí. Dicas de locais que a gente passou. Onde a gente dormiu, assim. que a gente conheceu. Então, a gente diria que essas aí são as dicas, né? Isso. E no final da playlist da Moto Desert Adventure também tem 2 vídeos que são só de dicas para viajantes. Lá eu falo um pouco mais sobre viagens de moto, mas são várias dicas que servem para qualquer tipo de viagem também. Isso aí. Pergunta número 9. Quem fez Stalin Vitor. Sobre a violência no Brasil, não os intimida? Sim. Sim, com certeza a gente tem mais... Não, na verdade, qualquer lugar pode ter um risco, né? Isso aí. Não é só no Brasil, em todos os lugares tem seus riscos, mas como a gente andou muito em lugares não tão povoados, os riscos são menores. Tem pessoas que têm medo de... vocês ficam em lugares desertos, vocês não têm medo. Na verdade, eu tenho medo onde não é deserto, aí que é o meu medo maior, digamos assim. E no Brasil são tudo mais cidades maiores, tem algumas cidades que são menorzinhas, mas em geral são cidades maiores. A gente tem um pouco mais de medo, sim, de fazer algum wild
camping, alguma coisa assim, a gente tem um pouquinho mais de medo. Bem isso que eu ia comentar, porque esse tempo que a gente ficou fora do Brasil, acho que 99% das vezes a gente fez wild Quase camping. todos, alguns impostos de combustível e tal, mas Isso. sempre Então isso que nos preocupa um pouco, se a gente vai conseguir fazer isso no Brasil. fazer isso no Brasil. Mas vamos ver, a gente sabe aí que tem um punhado de viajante aí rodando pelo Brasil e a gente nunca ouviu falar nada, né? Assim, Sempre de grave, super assim, tranquilo. alguma coisa a gente nunca ouviu falar nada. Então, Mas claro, a gente vai tomar aí mais cuidado, né? Mais atenção e... a gente tenta tomar as devidas precauções, Isso. mas a gente não pode deixar de viver também, né? Loading Love perguntou, pergunta de número 10. A gente conheceu eles também, um casal lá em Bom Princípio, no encontro que teve. Ele pergunta, vocês já pensaram em ir até os Estados Unidos de Kombi? Olha, os Estados Unidos não é um ponto, uma meta, não é um sonho conhecer os Estados Unidos. Mas sim, a gente tem interesse em conhecer os Estados Unidos. Se a gente conseguir chegar até lá com a Kombi, muito provavelmente. Porque Talvez até o Alasca, principalmente. eu ia dizer, a gente chegou aí ao extremo sul, quem sabe aí conseguir chegar até o extremo norte das Américas seria mais uma meta, né? Mas assim, Mas de não, Kombi, na verdade, assim, é uma meta, mas até não é. Tipo, a gente Seria não mais é. um objetivo alcançado, mais um né? objetivo alcançado, sim, exatamente. Mas vamos ver, não sei, isso ainda tá meio distante, né? Ainda tá, a gente não está pensando exatamente nisso agora. Isso aí. Mas, porque a gente vai pensando sempre no amanhã. Agora, nossa ideia é o Brasil, depois que a gente vai mais adiante, a gente vai vendo. Assim, a gente vai indo de pouquinho em pouquinho, né? Pergunta de número 11, Tombi Viajando perguntou. Vai ter encontro em Tramandaí com início dia 8 de fevereiro. Vocês pretendem participar? Então, vontade não falta, né? Mas, como a grande maioria sabe, a gente está trabalhando aqui por Pelotas e qualquer dia, assim, qualquer X de dias que a gente se afaste aqui de Pelotas, mais tempo a gente demora para fazer o que a gente tem para fazer por aqui para conseguir partir, né? A gente está tentando focar no trabalho para conseguir partir o quanto antes, que a gente já está há bastante tempo, a gente já está mais tempo parado do que a gente previa. Isso. Só que o projeto acaba... É bem longo. Ele é bem longo, cara. Que bom que a gente tem esse projeto, mas ele é um pouco mais longo do que a gente previa. E aí só que a gente não pode, qualquer dia, se a gente vai num encontro, vai no outro encontro, vai no outro encontro, isso tudo vai se alongando mais. Opa! Aí em vez de ficar 2, 3 meses ainda pra gente conseguir partir, daqui a pouco a gente vai ficar mais meio ano, mais um ano, a gente tem que tentar ter um pouco de foco agora, por isso que talvez... Não é impossível ainda a gente aparecer por lá, porque a gente já recebeu o convite para ir lá também. Mas hoje eu diria que ainda... A chance é pequena. A chance é pequena, isso aí. Bombeiro Osmar... Pergunta de número 12 perguntou. É isso aí, parabéns pela sobriedade. Nada contra a Xenia, muito pelo contrário, mas já pensaram em um upgrade para uma van? Pensar, a gente nunca. A gente não tá. A gente gosta muito, lógico, a gente gosta muito da Xenia. A gente não vai fazer nada, mas a gente não está 100% preso a um veículo. Sim. Se amanhã ou depois a gente achar que a gente precisa fazer um upgrade, uma van ou qualquer coisa, isso não é uma coisa impossível de acontecer. Mas hoje a gente não tem ideias. A ideia é seguir com a Xenia, o Brasil, de repente, como uma pergunta anterior, ir até os Estados Unidos com ela, até o Alasca, de repente a Europa, a África. Hoje a ideia é com a Xenia. Isso. Mas a gente não é aquela coisa, se aparecer de repente uma ideia lá, a gente não tá preso a ela. Não tá descartada. Não tá descartada a ideia. Didi Cardoso fez uma pergunta também, pergunta de número 13. Tive uma Saveiro a diesel e coloquei a parte de baixo do motor 1.8, ficou muito boa. E já outro colega meu teve uma Kombi e aumentou o cárter dela para mais 1 litro de óleo, aquecia menos. Que tal a ideia de juntar os dois? Exatamente agora a gente não está focado no motor, a gente está focado no trabalho para depois focar 100% no motor. E aí a gente vai estudar algumas possibilidades, inclusive de repente trocar todo o motor, só fazer o mínimo necessário ou fazer o motor completo, tudo isso a gente vai decidir depois quando tiver mais na hora de falar sobre o motor. E aí algumas ideias como essas apresentadas a gente vai estudar, mas por enquanto a gente não sabe ainda. Leandro Faustino fez uma pergunta também. A pergunta de número 14. Buenas! Vocês vão fazer vídeo consertando os vazamentos de óleo e água da Xenia? Sim. Sim. Toda essa parte aí, tudo que a gente... Isso aí a gente já comentou, a gente vai comentar de novo, né? Tudo que a gente for mexer nela, modificação, alteração, qualquer coisa, tudo isso a gente vai trazer como conteúdo pro canal, a gente vai dividir, então não se preocupem que a gente não vai deixar escapar nada, né? Provavelmente a gente aumente o número de vídeos também, é que agora a gente não tá tendo tantos vídeos até porque não tem o que mostrar, a gente não tá fazendo nada na Xenia. Isso aí. A gente tá só trabalhando mesmo, então... Quando começar essa etapa de fazer as coisas na Xenia, tudo vai ser mostrado. Isso Pode aí. ter certeza. Pergunta aí de número 15.
Tô e Crícia Decorações de Festas. Olá, já assisti todas as suas playlists e estou ansioso para acompanhar vocês no canal Viajando. Qual vai ser as mudanças na Xenia? Então aí, como a gente já comentou, a gente tem que mexer na parte mecânica e na parte, digamos, de estrutura casa dela, né? Não, e na lata também. E na lata na também. lata e na estrutura casa, a gente vai Isso fazer aí. algumas alterações. Isso aí. Nada demais, assim, alteraçõezinhas mínimas que a gente imagina que é bom, principalmente a abertura da frente pro salão, que talvez a gente vai ter que mexer. Mas isso a gente tá comentando, pessoal, mas se for o caso de quando vê atrasar muito e, tipo, se a gente, A nada gente nos sai assim impede mesmo. de partir do jeito que a gente tá com ela. Ela nos Exatamente. serviu por tanto tempo, ela pode nos servir por mais um tempo da forma como tá. Mas a gente tem planos aí de mexer em algumas alguma coisa. coisas sim. Depois a pergunta da Di-Ro. Vocês pretendem rodar todo o Brasil? Olha, a gente pretende rodar o Brasil. O que exatamente ou onde exatamente a gente vai rodar, a gente ainda não sabe, né? A gente costuma dizer que a gente não tem aí uma rota 100% definida. Essa é a ideia, né? Então, a ideia é rodar o Brasil. Vamos ver até onde a gente chega. Sim. Isso nem a gente sabe até agora. Todo, 100% de cabo a rabo é impossível, mesmo que a gente fique 20 anos viajando, né? Porque o Brasil é imenso e tem muita coisa E a pra gente conhecer, quer não né? só passar pelos lugares, a gente quer conhecer, ficar um pouquinho mais e tal. Então, só no Rio Grande do Sul a gente acabou ficando 4 meses e não 4 viu meses. tudo. Então, a gente não sabe ainda bem como é que vai ser isso, mas a ideia é rodar o máximo que a gente conseguir do Brasil. Será Isso se a aí. gente vai conseguir passar por todos os estados, pelo menos? Vou selecionar alguns, vamos ver. Vamos ver ainda. Vamos ver. Jonatas Pires perguntou, pergunta de número 17. Buenas, estou querendo fazer uma Kombi Home para a minha família e estou querendo saber se tem que fazer alguma alteração nos documentos. E também gostaria de dizer que os vídeos são nota 10. Obrigada. Valeu. Então, a gente sabe aí que a questão da documentação, o pessoal tem bastante curiosidade sobre, né? O certo seria mexer nessa parte aí da documentação, né? Nós não alteramos nada, até porque a nossa Kombi não tem alteração externa e algumas coisinhas, mas isso é muito... A gente não sabe exatamente como é que é, depende muito do Relativo. como é que o guarda lá, ou quem vai te abordar, vai interpretar lá o teu veículo. Mas o melhor seria ter uma documentação como casa, né? Nós não temos ainda e agora tá mudando, tem umas mudanças na lei ali que permitiria fazer a transformação como casa, só que a gente não conseguiu, porque ela ainda está faltando uma parte da lei lá que não foi... A gente não sabe muito bem como é que funciona, mas uma parte da lei ainda não foi alterada e a gente está esperando isso aí ser alterado para poder fazer. Precisa isso acontecer para daí começar com os procedimentos, né? E até lá a gente não tem como fazer. Isso aí. Vamos ver mais pra frente. A gente tá de olho, né? Tá acompanhando, mas vamos ver como é que vai ser o desenrolar aí dessa história. Pergunta de número 18, Luciano Santos perguntou: qual linguagem você desenvolve e qual BD usa? Também sou analista. Pergunta para Michael. Essa é para mim, né? Que eu sou analista, desenvolvedor de sistemas. Eu trabalho com Microsoft.net, linguagem C#, que eu me sinto mais à vontade. Mas também, algumas coisinhas, às vezes eu boto a mão também em PHP, alguma coisa assim também. Front-end também, JavaScript, etc. E banco de dados, normalmente Postgre ou SQL Server, depende do projeto. Pergunta de número 19, do Richardson. Richardson, ele seguidamente comenta aí nos nossos vídeos, comprou a camiseta da gente também. E ele comenta: saudades, galera, sempre bom ver as notificações de vídeos de vocês. Façam tudo no seu tempo. Façam tudo no seu tempo. É como disseram, melhor tudo bem feito e demorado do que tudo pela metade rápido. Pergunta, já pensaram em ter filhinhos para encher a Xenia? Qual lugar do Brasil mais querem conhecer? Haha, um grande abraço. Eu já tenho meu filho, gente. Já me dá uma trabalheira danada esse moço aqui. Na verdade, a gente tem ideia de ter filhos, sim, mais pra frente. Não sei se dentro do projeto Virando Mundo, se tipo, a gente vai terminar a viagem ou não para ter filhos. Mas hoje não é uma ideia exatamente agora. Não para agora. Às vezes a gente conversa sobre, mas não é para exatamente agora. O foco agora é exatamente a questão do projeto em si, sem filhinhos. Mas se aparecer, a gente vê o que faz, né? Por enquanto a gente tá só no treinamento. E lugar que a gente mais quer conhecer? Puxa, tem tantos lugares que a gente quer conhecer, né? Tem um lugar específico assim, mas eu tenho muita vontade de conhecer a Amazônia, eu tenho uma curiosidade, mais florestas assim, porque a gente conhece, tem matas e tal, mas não é aquela mata densa, nativa e tal. Eu tenho muita curiosidade disso. Tem praias também com águas límpidas, né? Que aqui a gente não tem, né? Aqui e mais desertas, né? E deserto, A gente não gosta daquelas praias lotadas, a gente gosta de uma praia que é só nossa, né? Que é cada vez mais difícil. Na verdade, a gente não é muito de praia, né? Mas daí quando a gente vê aquelas praias
que tem aquela cor de água bonita e que diferente. de fato são desertas, tu não vê assim ninguém, aquela em mim desperta assim uma curiosidade de conhecer. Mas vamos ver como é que vai ser, né? E o interior do Brasil todo, assim, não necessariamente o litoral, essas partes mais turísticas, eu não tenho tanta vontade de conhecer. Falando eu especificamente, eu tenho vontade de conhecer lugares, sei lá, o interior, coisas assim que o pessoal não tem tanta gente. Isso aí eu acho que eu tenho mais curiosidade. Veremos. Vamos ver. 20ª e última pergunta desse vídeo. O Alessandro Sonnenberg perguntou: Olá, Virando o Mundo. Gostaria de saber de vocês qual foi ou foram as maiores dificuldades de viver na estrada. E se pela experiência de vocês é possível realizar essa viagem sozinho pela América do Sul. Bom, primeiro as dificuldades, né? Assim, a primeira preocupação que a gente tem é onde a gente vai dormir. A gente nunca sabe aonde a gente vai dormir, a questão de segurança. Então isso é uma coisa que nos preocupa sempre, a gente está andando, a gente está preocupado onde é que a gente vai dormir, a gente está indo, a gente está até preocupado onde é que vai dormir. A preocupação, como a gente está com um veículo mais antigo, sempre fica com aquele pezinho, se é que a gente vai conseguir chegar lá sem o veículo quebrar, apesar que a gente nunca nos deixou na mão, mas a gente sempre fica com esse receio, né? E essas são as principais preocupações, assim. E Não também sei se seriam dificuldades, né? Mas não foram preocupações, dificuldades, né? E a questão financeira também, não deixa de ser uma dificuldade, a gente tem que estar sempre muito regrado, né? Mas graças a Deus a gente consegue ter um mínimo de conforto ali pra gente, né? Mas acho que são essas as dificuldades que a gente teve até agora. Se tivesse quebrado a Shane em algum lugar mais deserto, assim, talvez a gente teria tido uma dificuldade grande. Se tivesse tido algum problema de assalto, assim, Tipo, mas não por enquanto não aconteceu teve. nada assim que muito marcou. Aconteceram coisas que talvez a questão da neve, que nos colocaram um pouco em risco, mas serviu de experiência. A gente não pode considerar aquilo como uma... Pra mim aquilo ali foi uma aventura e não uma dificuldade. Então, tipo, graças a Deus nunca se passou nada de ruim, assim, Exatamente. sabe? Não com nós e também não com o veículo, né? Então, não... E sobre o que ele perguntou sobre viajar a América do Sul sozinho, claro que dá. Tem muita gente que viaja sozinho. viaja sozinho, Tem né? gente que viaja sozinho de mochilão, de carro, de bike, de qualquer coisa. Com certeza. Claro, aí depende de cada pessoa. Vai do teu estilo. Eu não sei se eu gostaria de viajar sozinho, assim, mas tem gente que gosta, que prefere viajar sozinho. Então... Acho que vai mais a pessoa gostar ou não de andar sozinho nesses lugares. Inclusive, antes da gente cair na estrada, a gente recebeu aí um chileno de Kombi na nossa casa, lá no Ele viajava centro. sozinho sempre. E ele viajava sozinho, e aí a gente perguntou pra ele como é que era a questão de viajar sozinho, e ele disse que ele prefere viajar sozinho. Mas às vezes, dependendo da pessoa que tu tá junto, às vezes é até mais complicado, né? Meu amor gosta de viajar comigo, né? E, gente, a gente resolveu dividir, porque a gente recebeu várias perguntas. Então essa é a primeira parte das perguntas, para não ficar muito extenso. Eu acho que já vai ficar extenso esse vídeo, né? Mas para não se estender muito, a gente termina por aqui. E o próximo vídeo a gente termina de responder as perguntas do restante do pessoal. Algumas coisinhas só que eu queria comentar com vocês alguns comentários a gente recebeu pedindo, né, pra gente gravar o nosso dia a dia. Como a gente falou, a gente tá focado no trabalho, pra terminar logo o trabalho, pra focar na Shane pra conseguir partir, né? Sim. E não teria nada de atrativo no nosso dia a dia. Seria a gente, os dois, sentados lá na frente do computador e seria aquela mesmice, assim, de todos os dias. Porque é isso o nosso dia a dia agora. Tá meio monótono, chato, só trabalho, então, trabalho. eu penso que não seria algo bom pra mostrar, porque e também trabalho. que ia atrasar mais ainda, porque olha, gravar um vídeo pode não parecer simples, mas ele sempre dá trabalho. Isso aí é um trabalho a mais, que seria que tivesse, a gente fosse subir mais vídeos e tal, a gente ia atrasar mais ainda a nossa partida. Então a gente tá focando pra trabalhar, pra conseguir partir o mais rápido possível, pra poder inclusive aumentar o número de vídeos. Isso aí. E outra coisa que eu queria comentar também, teve gente pedindo pra gente fazer um dia a dia aqui, ou mostrar aqui onde a gente tá no Pai e Mãe. Teve um dia, já tem um vídeo onde a gente fez um dia a dia nosso aqui. Isso. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição desse vídeo que a gente tá fazendo agora, pra vocês terem uma ideia de como foi aí o nosso dia a dia aqui na Mãe. Não mudou muito, é mais ou menos parecido como era aquela época. A única diferença é que agora a gente tá focado no trabalho. Antes a gente tava focado na construção da Shane, o nosso trabalho era montar a Shane, e agora o nosso trabalho é o projeto esse que a gente tá fazendo lá pra empresa aqui de Pelotas. Isso aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é mais falado, talvez mais cansativo, mas são curiosidades que vocês têm. Sim. E é isso, a gente aguarda vocês aí no próximo vídeo e... Um grande abraço, tchau.